Lembra que quem ativa a câmera, gente, vai ser bonificado, tá? Para ficar bonitinha a gravação, vocês podiam ativar a câmera aí pra gente. Professor? Sim? O senhor me desculpa ter entrado atrasado? Tudo bem, vamos seguir. Agora, na Idade Moderna, que foi a época em que aconteceu as grandes navegações, na época em que teve a colonização da África, da Ásia e do Brasil, da América, né? Quem vai fazer a leitura da Idade Moderna, por favor? Durante a expansão marítima, os navegantes europeus alimentaram as representações negativas sobre a África ao descrever de maneira preconceituosa os hábitos e costumes dos africanos. Estão percebendo? Então, aquelas imagens negativas da Idade Média, agora na Idade Moderna, aumentaram para justificar, por exemplo, o domínio de lá, né? O europeu chega, o povo já vivia ali, o povo já era organizado ali, o europeu chega e fala, não, agora é nós que mandamos aqui. Pensa, né, em que situação mais sem graça, né? Então, nós mandamos aqui, agora aqui vamos construir aqui um castelo que vai ser a sede do meu governo, e vocês chegam para lá, né, trabalham para a gente aqui, por exemplo. Então, a situação Professor, que... o Gustavo não está conseguindo entrar. eu não sei, né? Então, né, professor, é uma... Manda, quem falou do Gustavo aí, fala para ele reiniciar o telefone dele, alguma coisa assim, que talvez ele consiga. Pois não. Pois, pelo jeito não, provavelmente, com certeza, é uma experiência horrível, né? Porque, pensa, alguém chega aqui na sua casa, aí ela fala assim, não, agora isso aqui é meu, você vai trabalhar pra mim, você não vai receber praticamente nenhuma bonificação, se você fizer coisa errada, você vai apanhar praticamente aqui, você vai morrer, e tudo isso por conta da sua pele. E, não, tá nessa experiência naquela época, Ô, professor, estão me tirando minha chamada toda hora. Você tá mutado. Professor? Espera aí, só um pouquinho, Heloísa. Eu não sei se ela está falando ainda, mas ela ficou mutada agora. Professor, alguém deve estar mutando ela. Estão me tirando da chamada, professor. Sim, eu vou ativar aqui as configurações. Eu vou ativar as configurações e vou observar aqui quem é que está fazendo isso, porque eu tenho que levar para o disciplinar, não tem jeito. Como pode uma pessoa vir com uma aula para fazer bagunça, gente? Toda hora me multa. E geralmente todas as aulas estão correndo esse problema. Não. Na aula de inglês eu tive que entrar muito tempo depois por conta que fizeram bagunça. Mas vamos lá. Professor Caio. Maria Eduarda quer ler. Professor. Pois não? Só passando para avisar os alunos que nesse período de aulas online, os relatos de ocorrência, eles podem acontecer da mesma forma. Então, se não tiver uma postura para assistir às aulas, o senhor pode retirar da aula e fazer o relato de ocorrência. Ok. Eles estão, assim, achando que não vai acontecer. Certo? Só alertando mesmo os meninos. Ô, Gisele. Oi. Também tem muita gente que não está respeitando as regras da sala de aula, estão só mandando figurinha falando que tá força, que o grupo é só faltar. Eu passei para ver quantos alunos tinham em sala aqui, mas eu já olhei, tá? Muito obrigada. Até mais. Certo, tudo de bom. Obrigada. Pessoal, então vamos seguindo, né? A moça que falou, qual que é o seu nome, moça? Tá o usuário desconhecido aí no seu perfil, qual que é o seu nome? Eu? Não, a moça que fez o comentário, que achou muito ruim a questão da invasão, essa coisa toda.
Lemes, professor. Qual o nome? Bruna Lemes. Bruna Lemes, obrigado pela participação. E você falou muito acertado mesmo essa questão da... A gente sentia até indignação na sua fala, né? Diante da coisa. E outra, é muito sério essa questão. E é uma questão séria que até hoje, o que há ainda de tráfico de crianças, de tráfico de mulheres, sabe? De usar o corpo do outro como sendo um objeto, e alguém acha que tem o direito de fazer isso, e o outro não pode nem reclamar, e se o outro reclama, não tem para onde fugir, não tem para onde se amparar, entendeu? Então, ou seja, a questão da vida humana é séria. Aí ele tem que organizar lá o aparelho dele, né? Eu não sei como é que faz. Então, as pessoas teriam que pensar diferente, e essas discriminações, como vocês fizeram na aula passada, fizeram na aula de ontem, a questão dos quilombos, vocês fizeram aquele pequeno comentário sobre os quilombos, que são espaços de resistência aqui no Brasil, por exemplo, né? Então eu vi que muitas pessoas lá, ou todos vocês, eu li a resposta de vocês, todos vocês responderam no sentido assim de que não se pode tratar o outro como objeto, não se pode tratar o outro como propriedade. Entendeu? Então, ou seja, é justa a resistência, é justo o protesto quando ocorre uma coisa dessas. E aí a gente está verificando aqui de modo histórico, né, como que foi configurando, como foi se estabelecendo a ideia de que nós podemos escravizar. E o povo escravizado aqui, no caso, é o povo negro, né? O povo negro de origem africana. E uma coisa que é muito séria e importante, nós temos que pensar que a África é um continente, né? A África é um continente. Muita gente, às vezes, pensa que a África é um país, né? Mas a África tem um monte de país ali, um monte de povos, bem diferentes. Acho que é porque tem um que chama África do Sul. A África é um continente, né, professor? A África é um continente, é maior do que, se brincar, o continente americano. Né? Tem o espaço é bem grande, tem muitos países, muitos povos, né? que tem ali uma diversidade cultural bem grande mesmo. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Na Idade Contemporânea, quem gostaria de fazer a leitura para a gente como os europeus veem a Idade Contemporânea? Contemporânea. Eu, em relação à África. Vamos lá, Maria Eduarda Rocha, vai ler? Pois não, por favor. O legado do preconceito europeu com a África ainda se faz presente por meio dos estereótipos decimados pelo mundo a respeito dos africanos e seu continente. Estereótipo é tipo uma ideia que se cria, né? E aí constrói essa ideia e fala que todo mundo é assim, né? Então todo negro é de determinada forma, todo africano é de determinada forma, todo africano passa fome, todo africano é pobre, todo africano tem o vírus HIV, sabe? É umas ideias bestas que criam-se e acabam fazendo com que essa ideia chegue para tudo quanto é lugar que se passa, né? Então esse aí que é a palavra estereótipo, que são criados, que são mentiras, que são situações desagradáveis para diminuir o outro e para, então, garantir o poder meu sobre o outro. Ontem, nós lemos aqui sobre o reino de Gana. O reino de Gana foi dominado, é um reino mais antigo, né? Que foi dominado pelo reino do Mali, e o reino do Mali foi dominado pelo reino Songhai. Então, por isso que nós vimos lá aquela sobreposição aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho aqui para vocês verem a questão dos reinos. Olha aqui, ó. O reino de Gana, ele estava aqui pequenininho no meio. Depois o reino de Mali um pouco mais abrangente, certo? Depois o reino de Songhai um pouco mais abrangente aqui nesse mapa que nós estamos vendo. Agora nós vamos ver um povo que foi muito importante. Isso, ó, gente, o reino de Gana, Mali e Songhai é do povo. Que povo? Quem lembra na aula passada? Qual que é o povo que faz parte do reino de Gana, depois do Mali, depois de Songhai? É o povo? Aí esse amarelo aqui, tá vendo? É o povo sudanês, certo? É o povo sudanês. Inclusive tem um país aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, que chama Sudão. Vamos ver se eu acertei. Olha aqui o Sudão, tá vendo? Eu acertei a região?
mesmo sem marcar, eu lembrei, né? Então aqui, ó, o Sudão, então toda essa região aqui tinha um povo chamado sudanês, que então desenvolveu esses 3 reinados. Agora nós vamos ver um povo que foi um povo que, entre todos os escravos que vieram para o Brasil, todos os escravizados que vieram para a Bahia, entre eles, a maioria era o povo Iorubá, lá da África, certo? Então, o que esses povos iorubás? Constituem uma sociedade urbana no território correspondente ao sudoeste da atual Nigéria. Cadê a Nigéria? Só para a gente ver aqui no mapa, bem bonitinho, para a gente entender do que nós estamos falando. Aqui, ó, Nigéria. Tá vendo a Nigéria aqui, amarelo claro? Níger aqui em cima, Nigéria. Então, o povo brasileiro, os africanos escravizados que vieram aqui para o Brasil, muitos vieram daquela região ali. Vocês viram que a região é perto do mar? Então, é justamente aonde os europeus chegavam, né? Para estabelecer ali seus reinados. E chegando ali, eles então dominavam aqueles povos da forma que nós estamos vendo. E aí, esses iorubás, nós tivemos 2 reinados ali, 2 reinos importantes, né? Que é o Ifé e o Benin. Então, veja bem, originou-se a cidade-estado de Ifé. O que faz uma cidade ser uma cidade-estado? É uma cidade que tem uma certa organização política, social, econômica e até de exército para ela se estabelecer enquanto independente das demais, entendeu? Então, por exemplo, nós somos uma cidade-estado aqui em Iporá? Não, nós temos o estado de Goiás, porque a polícia que cuida daqui é uma polícia do estado. Nós não temos uma polícia municipal, nós não temos uma guarda municipal que é capaz de proteger todo mundo. A escola que você estuda é uma escola do estado, entendeu? Então você não tem aqui em Iporá uma escola do município que tem aula de 7º ano, entendeu? Então todas as escolas que têm de 6º para cima são escolas do estado, exceto as particulares, né? Mas eu estou falando assim, em questão da cidade-estado, é uma cidade que tem ali uma independência. A cidade-estado teria tudo ali dentro que precisa. Esse reino, então, ele originou-se de agricultores, comerciantes, por volta lá do século VI. Então, veja, lá na Idade Média mesmo, né? E aí, teve uma posição privilegiada, tornou-se importante, era um entreposto comercial, era uma região que o pessoal chegava com mercadorias ali, outros chegavam de outro lugar para comprar e trazendo outros tipos de mercadorias. Então, era um lugar ali de encontro mesmo para ter as grandes feiras e grande comércio ser estabelecido. Nós temos arte, né, uma arte refinada, de esculturas, figuras humanas de bronze e terracota, certo? Então, seria muito interessante se eu mostrasse aqui para vocês algum exemplo, mas como a aula aqui é de história, não é de arte, então a gente vai passando só em linhas gerais, só para que vocês tenham uma mínima noção desse assunto aqui. E lá no século XVI, ou seja, 10 séculos depois, olha, de que começou, eles caíram, declinaram. Eles entraram numa quebradeira econômica e se manteve como um centro de peregrinação religiosa. Não tinha mais um poder econômico, comercial, mas ainda tinha, então, um templo sagrado e um lugar de respeito para que o pessoal vá lá para fazer suas orações e suas adorações. O reino de Benin, né, por sua vez, já foi aqui pelo volta do século XII até o século XIII, certo? Habitada por povos Edos, né? A região dos Benin se dividia em diversos maniestados, que seriam porções de terras aí, que tem um certo governo em cada um deles, mas que está dentro de uma federação, né? Está dentro de um governo maior, né, do reinado de Benin. Era comércio, que era a principal fonte de renda, certo? No século XV, incluiu os europeus entre seus parceiros de negócio. E é aqui que a coisa ficou feia, pessoal. Os governantes do reinado de Benin, aqui, vamos pensar aqui, pessoas traindo pessoas da sua própria etnia. Os governantes do reino de Benin começaram a fazer negócios com os portugueses que chegavam. Entre os produtos que eles comercializavam, o que estava? Os escravos. Entendeu?
E também os de Benin vendia para os europeus tecidos, marfim e pimenta, entendeu? Então aqui vai começando, né, a gente pensar com crítica como que as coisas vão piorando, né, à medida que da forma em que está. E a riqueza se traduziu em arte, com a fabricação de esculturas de cobre e bronze também, né, como o pessoal aqui do IFE. O reino foi, então, desintegrado no fim do século XIX. Por quem? Pelos ingleses. Os ingleses, então, tomaram o território. Então, gente, veja bem aqui, não sei se já está claro, né? Na África, nós tivemos 2 invasões mais graves, né? Teve aquelas da Idade Média, né? Aquelas bem anteriores lá do Império Romano, depois o Império Bizantino, os árabes por lá, depois vieram os portugueses, lá para o século XV e XVI, século XVI. Mas no século XIX, os ingleses vieram de novo e colonizaram a África, bem como a Ásia, muitos países, entendeu? Então, não tem escapatória. Todo jeito, o pessoal está vindo, está entrando e está invadindo. E, por fim, assim, para hoje, eu pensei que nós vamos ver sobre os bantus, né? Que aí entra aqui o reino de Congo, certo? Então, nós, recapitulando aqui os povos que nós já conversamos nessa aula. Então, nós conversamos sobre o povo Iorubá, o povo sudanês, certo? E agora o povo Banto, 3 povos. O reino Banto tem o reino de Congo. Urubá e Iorubá, nós temos o reino de Benin. E os sudaneses, nós temos o reino de Mali, Songhai e o reino de Gana, certo? Então, ou seja, assim é uma coisa para pensar. Pois não. Os povos bantus só tiveram o reino do Congo? Sim. Estabelecerem reino do Congo aqui. Aham. Então, vamos lá. Os bantus. Formados aí há milhares de anos, né? Ocuparam o centro-sul africano, aí no ano 1000 a.C. 1000 a.C., pensa, um povo antiquíssimo, né? Muitos escravos trazidos para o Brasil também eram bantus. Então, entre os escravos brasileiros, que vieram para o Brasil, quer dizer, então nós temos uma turmona que é da Bahia, os Iorubás, e o restante aí, os bantus, principalmente, certo? Eles estão muito expressivos na dança, na arte, na música, em cerimônias, e esse pessoal é o que trouxeram, né? O povo que trouxe, por exemplo, algumas religiões que foram criadas aqui, por exemplo, a Umbanda. Vocês já ouviram falar? A Umbanda foi criada aqui. Lá na África tem o Candomblé, entendeu? Que tem aqui no Brasil também. Mas aí chegaram aqui, não tinha o que tinha lá, então inventaram uma religião aqui que tinha mais ou menos uma mistura de católico, de cristão, com elementos do candomblé, e aí criou a Umbanda. E tem as disseminações, tem a Quimbanda, tem outras religiões que são afrodescendentes, né, com base lá nas entidades africanas. E uma coisa que acontece, eles aqui foram obrigados a ser batizados pelos católicos e tudo mais, né? E aí eles começaram a fazer associações, né? Então, se eles têm lá uma entidade chamada Oxóssi, e aqui tem Nossa Senhora Aparecida. Aí eles, então a Nossa Senhora Aparecida, para mim, é Oxóssi. Quando vê Nossa Senhora Aparecida, ele está lembrando de Oxóssi. Quando ele vê a Santa Nossa Senhora de Fátima, ele está lembrando de Iemanjá. E assim ele vai fazendo essa associação para que ele não tenha tanta a sua cultura ainda mais esfacelada, né? E vai criando uma nova cultura, uma vez que o ser humano faz isso o tempo todo, né, na vida. E aí o que acontece? O comércio de tecidos, sal, metais derivados, metais e derivados de animais que eram os elementos. Então, quando eu era criança, tudo quanto é filme que eu via de África era eles matando elefantes, desperdiçavam o elefante inteiro para tirar apenas a presa, né, do elefante, é presa que fala, não sei, mas porque aquilo ali é de marfim, né? Então o marfim é uma coisa muito cara,
e aí eles matavam os elefantes, estavam em extinção, para tirar apenas aquelas presas do elefante, que custava muito, né? Então, é o produto que tinha lá, né? Que eles aproveitavam bastante. Então, no século XV, desculpa, por meio do contato comercial, o navegador Diogo Cão, o reino de Congo estabeleceu fortes relações com os portugueses. E daí, mais uma vez, então, começa aí, bem como o reino de Benin, a vender as coisas africanas para Portugal, fazer comércio aí por aí, inclusive muitos escravos, né? Entendeu? E aí eles entraram em declínio, né, por volta do século XVI, já com a entrada de Portugal, a dominação de Portugal ali. Historicamente, o que foi acontecendo na sequência, gente? Então, foi acontecendo um processo de nacionalização. Nós temos aqui reinos esparramados por aí, povos, né, sendo dominados. E aí aconteceu um fenômeno, só que enquanto aconteceu isso lá no ano 1200, lá na Europa, foi acontecer no ano 1800 aqui na África. Entendeu? Então, ou seja, foi 600 anos atrasado, até que os africanos começaram a se organizar em nações, se organizar em povos um pouco mais limitados, fazer estabelecimento aí de relações comerciais e relações de fronteira, e entre outras coisas, entendeu? Então aí foi modernizando-se o processo, mesmo que um pouco mais atrasado, mesmo com a série de dificuldades que se tinham. Ok? E aqui a parte que eu gostaria de finalizar de fato a nossa aula de hoje, entendeu? Para perceber uns pontos, e esse ponto, inclusive, eu coloquei na tarefa para que vocês comentem lá, entendeu? O que acontece aqui? Bruna, né? Que você falou da indignação da questão da invasão e tomada, mas pensa na condição da mulher. Como que a mulher é vista em umas culturas dessas, né? A mulher, ela é um objeto de qualquer um. Qualquer pessoa da África é objeto do europeu, né? E a mulher é objeto do povo da África e também do europeu e tudo mais. A ponto que nessa cultura aqui, a mulher boa é uma mulher que seja parideira, uma mulher fértil. Se a mulher é boa para parir, se ela é boa para engravidar, né? Desculpa a palavra, só estou falando no sentido assim para vocês se sentirem um pouco agredidos mesmo, né? Eu quero provocar nesse sentido aí. Então, se a mulher ela é fértil, então os homens vão querer casar com ela. E se ela vai ter um homem para casar com ela, aí ela tá bem na vida. Agora, se ela não tiver um homem para casar com ela, coitada, ela tá na tripa pelo lado de dentro, né? Quando o jeito de falar diferente. Oi? Licença, mas até hoje, vou fazer uma observação, até hoje tem pessoas que acham que as mulheres continuam sendo objetos. Se até hoje, que nós estamos no século XXI, as pessoas continuam pensando desse jeito, imagina antigamente, na África, as mulheres eram tratadas exatamente como você disse, objetos de qualquer um podia ter uma mulher. E aí, como no texto que eu falei, exemplo, existem mulheres que nascem que não podem ser férteis, né? Então, como você disse, as mulheres que não podiam ser férteis, elas não tinham marido, ou seja, elas eram pobres, ferradas, porque elas não podiam ter filhos. Justamente. Esse é um ponto aí. E o homem, se o homem for rico e tiver condições de sustentar, ele pode casar com quantas mulheres ele quiser. Será que isso é uma coisa boa? Você gostou disso, Vitor de Barros? O que você achou dessa situação aí? E você, Álvaro? Você gostaria de viver numa cultura dessa? E você ser um cara rico e casar com quantas mulheres você quisesse? Não, eu não. Eu não. Professor, mas tem 2 Álvaros. Pois é. É o Álvaro Garcia mesmo que eu falei, que eu tô vendo o vídeo aqui. Não. Então é a questão cultural, né? Eu posso também? Oi? Eu sou pobre também, nem tinha como, né? Então. Mas às vezes você dá conta de sustentar 2, né? Sei lá. As ideias. Então Professor, tá com você mal, ué. Essa é a situação. Então a mulher, ela presta para quê? Presta para procriar. E aí ela é valorizada enquanto está fazendo esse serviço, né?
Mas, por outro lado, pois não. O senhor vai colocar o slide dessa aula lá no dia 8, né? Sim. Então, é porque vou ter que sair agora, porque eu tenho aula de inglês agora. Toda quinta eu tenho, e terça. Tá. Ai. Obrigado. Então, gente, uma coisa que é interessante aqui é a divisão social do trabalho, entendeu? Cada um ali tem algo para fazer e cada um entende que não está fazendo por si próprio nem para sua família. Está fazendo para a sua sociedade, para o seu grupo, entendeu? Então, os mais idosos que não dão conta de caçar, não dão conta de tarefas domésticas, o que os idosos fazem? Eles rezam. Eles fazem os cultos para os ancestrais, fazem as orações, fazem lá as benzições, né? Os homens, eles têm que preparar o espaço para plantar. Os homens constroem casas. Os homens caçam. Os homens se preparam para a guerra e fazem guerra. E as mulheres, principal função da mulher, procriar. Elas vão, então, fazer a agricultura, tá vendo? O homem prepara o chão, mas quem planta de verdade é a mulher que faz a agricultura. Quem cria os animais são as mulheres que cuidam dos animais. Além de cuidar das tarefas domésticas, além de fazer o artesanato. E em tudo isso, o que as mulheres têm que fazer ainda? Cuidar dos meninos. Não entendi. Resumindo, as mulheres faziam quase tudo, os homens só lutavam. Aproveitava, né? Ou fazia as coisas mais pesadas, né? E as outras coisas pesadas não é fazer. Professor, o senhor como que antigamente os homens faziam os treinos mais pesados, ainda fazia falando que era isso, aquilo, aquilo outro, que as mulheres que tinham que fazer isso, só com preguiça. Pois é. Essa é a dificuldade, né? Pessoal, quem entrou atrasado, quem entrou depois e por acaso não fez a frequência, tem que entrar aqui no chat, eu vou até colocar... Pessoal, por favor, não comenta, só escuta, porque não adianta comentar uma coisa que é lógica aqui, né? Então, aqueles que entraram um pouco aí atrasado, então vocês, por favor, vai no chat aí, responde a frequência, né? E aí a gente já vai encaminhando para encerrar por agora, né? E você tem tarefa, tá? Você tem uma tarefinha lá no blog. Você tem uma tarefa no blog. Hoje aconteceu uma situação, eu não vou falar quem é a pessoa, mas aconteceu uma situação. De manhã já, eu coloquei lá no blog a aula, né? E uma pessoa já foi lá, ou duas pessoas já foi respondendo e tirou a nota baixa. E depois reclamou da nota baixa. Mas nem teve a aula aqui. Tem assunto que está falando aqui, que vai estar cobrando lá na tarefa. A pessoa foi adiantada, fez a tarefa para fazer de qualquer jeito, para se dar por pronta. Depois, quando a nota fica baixa, vai reclamar. Pessoal, para de colocar isso no chat, pessoal. Por favor, para. Não é para colocar nada no chat, gente. Por favor. Eu não pedi para você colocar nada no chat. Eu pedi para você entrar lá e pegar o link para fazer a frequência no formulário. Só isso. As pessoas estão precipitando, entendeu? Então, vamos tomar o cuidado, fazer cada coisa na sua hora certa. Para hoje, você já tem atividade no blog e você tem uma semana para fazer. Para aulas de manhã, a gente vai mudar o assunto um pouquinho, ok? Para aula de manhã, a gente vai falar dos Incas, Astecas e Maias, que são os povos aqui da América. Certo? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Quem já respondeu tudo pode sair? Nós vamos encerrar a aula, então, se vocês não têm nada para me perguntar ou para falar para mim. Vamos encerrando aqui agora e amanhã, 13h, primeira aula da tarde, nós nos encontramos outra vez. Ok? Tchau, professor. Então, tudo de bom para vocês. Foi um prazer. Tchau, professor. Tchau, professor. Até. Até. Professor, vai mandar lá no GR8, né? O link já está lá, viu? Já está lá a aula de hoje. Professor, o que o senhor mandou no chat? Tchau, professor, por favor. Professor, agora vai ter atividade lá no GR8. Tchau. A atividade está no blog, mas também está no GR8. Foi aquela que a gente fez, professor? Não, tchau, professor. Tchau. Nós fizemos participação na aula. Agora vocês têm que fazer lá a tarefa mesmo, a tarefa de estudo mesmo.
Professor, Sim, aí pode entrar nesse link do blog que o senhor mandou aí, né? Não entendi, Luiz Paulo. Pode entrar nesse link desse blog que o senhor mandou, que é o blog do senhor. É naquele que você pegou o link da aula, né? Naquele que eu mandei no grupo lá no link da aula. Sim, professor. professor, Pois não?